Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio JR. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa quarta-feira, dia 15 de junho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins. A nossa menina da mesa é a pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. E aí, você acha que estudar ainda é o caminho para vencer na vida? Qual a sua opinião sobre esse assunto, hein? Estudar ainda é o caminho para se vencer na vida? Errar e voltar ao mesmo erro. Você conhece alguém assim? Conta pra mim aqui. Só fica aqui entre nós. Você conhece alguém assim? Erra e volta ao mesmo erro? Vamos tratar também sobre uma questão encaminhada por uma de nossas ouvintes. Sempre ouvi das pessoas que aqueles que não chegam a Jesus por amor acabam indo pela dor. Perdi as contas de quantos testemunhos nessa linha eu escutei. Pessoas que não queriam servir a Deus e então ficaram doentes, sofreram acidentes e por fim terminavam dizendo que tudo era plano de Deus. Tudo isso me deixa muito confusa. Deus é capaz de adoecer ou fazer alguém sofrer só para poder salvar ou curar? Sendo assim, temos que orar para que o sofrimento chegue na vida das pessoas, para que elas tenham experiências com Deus? Como entender os planos do Senhor? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Manuel de Matos, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais ao nosso Debate 93 de hoje, pastor. Quando a nossa ouvinte traz essa pergunta, a tese é essa: se não for por amor, é pela dor? O senhor concorda, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu concordo em partes. Lógico que durante muitos anos nós ouvimos isso o tempo todo, que quando a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor. Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é soberano. Ele trabalha em cada pessoa da maneira que ele quer. Então o assunto é extremamente relativo a essa primeira etapa, porque Deus não vai trabalhar em mim da mesma maneira que trabalha no outro. Então Deus pode usar circunstâncias, ou seja, Deus pode usar episódios em nossas vidas que vão nos tendenciar a buscar mais a Deus. E aí entra a misericórdia, o amor, a graça de Deus. Não necessariamente é Deus que faz a pessoa sofrer, mas aquele momento pode levar a pessoa para mais perto de Deus. Nós vamos tratar um pouco mais sobre isso mais à frente. Reverendo Edson Nascimento, bom dia, querido. Seja uma vez mais também bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Se não for por amor, é pela dor. Essa frase é sempre repetida, né, pastor? O que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia aos ouvintes da Rádio 93 FM. JR, essa frase é uma frase muito equivocada. Primeiro que nós não chegamos a Deus pelo amor. Normalmente o que nos leva a Deus é uma carência, uma necessidade. O homem natural, e a gente fala por ação do pecado em nossas vidas, as nossas inclinações nos levam a estar cada vez mais distanciados de Deus. É claro que quando acontece uma enfermidade, um problema em nossas vidas, nós nos tornamos mais sensíveis às questões de Deus, né? Não significa que Deus tenha mandado a questão
do sofrimento em si. O sofrimento acontece como contingência da vida em si. Nós vivemos num mundo onde as pessoas são pessoas ruins, as pessoas fazem coisas ruins e por conta disso todos nós sofremos, né, pelas ações erradas das pessoas que estão à nossa volta. Então essa frase é uma frase equivocada, as pessoas repetem porque elas ouvem a frase, é uma frase bonita, mas essa frase não retrata a realidade, o diagnóstico na realidade. Todos nós nos achegamos a Deus diante dos sofrimentos e até o próprio Jesus fala que ele vem para os doentes. Então todos nós somos doentes e não temos condições por nós mesmos de nos achegarmos a Deus. E por amor a Deus ninguém vai. Nós passamos a ter amor a Deus depois que nos achegamos diante do Senhor. São 11h07. Você participa com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319. Bom dia você que já está aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Postando aqui as suas opiniões aqui na nossa publicação, onde temos a foto dos nossos debatedores. Pastora Elaine Cruz, bom dia, nossa menina da mesa. Tá de acordo ou tá discordando dos meninos que te antecederam? Bom dia aos debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Eu estou de acordo e penso que a gente precisa, como já foi dito aqui, clarificar muito bem, que eu acho que é fundamental, essa questão de como se Deus é que mandasse para obrigatoriamente fazer a pessoa entrar ali por aquele caminho. A verdade é que todos nós temos aflições, todos nós passamos por dificuldade. Uma pessoa mais rica, ela vai adoecer como uma pessoa pobre. Uma pessoa que mora em país de primeiro mundo, ela pode ter depressão, ela vai ter uma série de situações, passar pelo luto, assim como uma pessoa que nasce num país mais pobre. Na realidade, o que a gente percebe até é que as pessoas de países mais ricos, que têm um poder aquisitivo mais alto, uma qualidade de vida melhor, o que muitas vezes acontece é uma autossuficiência de saber o seguinte: eu não preciso de Deus, eu tenho tudo que eu quero. Até que, se não bate um problema, bate a solidão, porque o vazio de Deus naquela pessoa, e não é por isso, e não é por acaso que esses países a gente tem um índice de suicídio ainda maior. Eclesiastes, no capítulo 7, a Bíblia diz que é melhor a gente estar na casa onde tem luto, né, onde há dor, porque ali a gente considera, acima de tudo, a nossa impotência diante de uma situação de saúde irreversível, diante da morte, diante do luto, diante de tantas situações da vida em que você pensa o seguinte: nossa, eu não posso resolver isso aqui, o médico não pode dar solução. O advogado não tem a resposta. Será que eu estou sozinho? Será que não tem um ser superior? Então, é claro que nos momentos de dor e de aflição, a necessidade, esse vazio de Deus faz com que as pessoas se aproximem mais de Deus. O que não significa que uma pessoa também, numa boa qualidade de vida, até por conta desse vazio, também não se aproxime de Deus. Tem gente que sofre, passa por um monte de situação e ainda assim não se aproxima de Deus. E tem gente que tem uma boa qualidade de vida e que se aproxima de Deus. Então, esse não é um versículo bíblico, tem gente que prega isso, coloca isso como se isso estivesse na Bíblia. Isso não é um texto bíblico, não é um versículo bíblico, mas é claro que aonde há luto, aonde há dor, a gente considera a nossa impotência, a nossa pequenez. E muitas vezes isso faz com que a gente se aproxime de Deus. Pastor Ailton Desidério, querido, bom dia, bem-vindo também ao nosso debate 93. E aí, pastor? Bom dia, JR, bom dia, colegas, irmãos debatedores e ouvintes. O ditado, como todo ditado popular, é uma tentativa de apreensão de uma verdade, né? Mas ele não consegue esgotar essa verdade, sem dúvida alguma. A questão do sofrimento é uma realidade da vida com a questão da entrada do pecado no mundo. Teologicamente se diz que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Então eu fiquei me perguntando, por quê, né? Este livro que fala de dor, de sofrimento. A minha resposta, porque após o pecado, o que se caracteriza a história da vida é como que um drama. Ele lida aí com essas questões, com essas dificuldades que vêm por várias frentes. Observemos, no entanto, o que diz lá na questão de Jó. Quando Jó passa por todo o sofrimento e chega ao final, lá no livro, no capítulo 42, ele fala: eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então não podemos desconsiderar que o sofrimento o ajudou a poder ter uma maior apreensão de Deus. A questão de Deus provocar o sofrimento, não é? É algo que eu, em particular, não sou adepto. No entanto, como que nós podemos entender o pensamento de Deus? Aquilo que Deus tem como plano?
Mas boa parte daquilo que acontece conosco é por conta da nossa responsabilidade. A doença faz parte da existência? Faz, mas muitas pessoas adoecem porque não se alimentam bem, porque não dormem bem, porque não cuidam da saúde. As questões na família, os problemas, as dificuldades existem. Pessoas podem... Crentes sinceros podem se separar? Podem, mas às vezes os sinais não são observados antes. A questão, por exemplo, dos acidentes. Às vezes não houve uma prevenção antes. Então, há uma questão de quando algo acontece de ruim, colocar na conta de Deus. E aí tira-se a responsabilidade. No entanto, que o sofrimento, ele trabalha para nós podermos ver a nossa impotência, como você disse, sem dúvida alguma. Olha, vou ler aqui uma afirmação de um dos nossos ouvintes, e aí eu quero ouvi-los sobre esse assunto, né? Ele diz assim: se a pessoa não vem por bem, Deus permite que o diabo faça o mal para que ela se aproxime de Deus. A maior prova é o exemplo de Jó. Esta é uma afirmação com a qual vocês concordam? Deixa eu colocar só porque eu citei Jó. Eu não concordo. Também não. Não concordo. Esse dualismo aí é como que fosse assim: Deus em cena e Deus fora de cena. Tá? Deus em cena tem obediência, Deus fora de cena. Agora falar pro diabo: você vai lá e pode atacar, pode trazer sofrimento. Não é desta maneira. Observemos que Deus sempre esteve no controle na situação de Jó. Nunca fugiu ao controle dele. Então, essa afirmativa de que a pessoa não obedece, porque Jó era um homem fiel a Deus. Antes de tudo acontecer, a Bíblia declara isso. Antes de acontecer qualquer coisa, ele intercedia pelos filhos. E Deus fala, né? Para o próprio inimigo, você observou o comportamento de Jó, a vida homem fiel, de Jó, temente que se afasta do mal. Então Jó já tinha essa atitude. Coisas boas acontecem com pessoas ruins, mas coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Na verdade, no caso de Jó, ele está equivocado mesmo, porque Jó era um homem temente a Deus, o cara era tão temente que ele sacrificava pelos filhos, a Bíblia fala sobre isso. Então, na verdade, é uma outra situação. Agora, é claro que ao longo da história da humanidade, Deus é um Deus soberano, como eu acabei de dizer. É um Deus que ele permite, às vezes, coisas ruins acontecerem. Permite. Porque ele está no controle, se ele não quiser, não vai acontecer. Mas por quê? É simplesmente pedagógico. Deus quer tratar conosco em alguma área da nossa vida. Por exemplo, ao longo da história de Israel. Por que o povo foi cativo 70 anos na Babilônia? É simples. 490 anos esse povo ficou longe, sem consagrar aquilo que era do Senhor, o ano sabático. Então, por cada ano, Deus deixou 70 anos. Vamos para o resultado dessa história. Resultado final. O povo era idólatra, o povo tinha um monte de Deus do lado deles. Quando sai do cativeiro babilônico, esse povo não adora mais ídolos. Então, observe que é pedagógico. A luta não é para destruir a pessoa. A luta é para trazer para perto. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 7. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Gente, eu tenho filhos, vocês têm filhos, a grande maioria. Qual o nosso método? Não fez a lição? Vai ficar sem TV. Claro. Fez isso? Vai ficar sem aquilo. É um método que Deus particularmente usa. Se você olhar na Bíblia, é a mesma coisa, é só olhar para a Bíblia. A nação de Israel passou por isso, nós passamos por isso o tempo todo. Não que Deus não nos ama, muito pelo contrário, quando o pai ama, ele corrige. Exatamente. Ou seja, às vezes Deus permite algumas coisas em nossas vidas, porque ele sabe que isso vai nos aproximar dos pés dele. Então é extremamente pedagógico. Mostra muito mais que Deus nos ama do que ele não nos ama. Que a história de Jó, quando a gente vê o livro de Jó, ele era fiel desde o início, Deus sabia da fidelidade de Jó. Muita gente pensa assim, Deus permitiu o teste em Jó. Não, Deus sabia que Jó era fiel. Na realidade, foi muito mais um teste para Satanás entender o seguinte: olha, mesmo que ele fique sem nada, se raspando as feridas, sem ninguém, que os amigos acusem, que tudo isso aconteça com ele, ele vai permanecer fiel como permaneceu fiel e teve a bênção dele redobrada, a restituição em dobro dos seus bens, novamente mesmo número de filhos, e passa a ter um conhecimento de Deus maior. Então não é uma questão só da fidelidade de Jó, ele conhece um Deus de uma outra forma depois do seu sofrimento. E esse crescimento, ele é importante, a tribulação que vai produzindo a paciência, a esperança, como a gente lê lá em Romanos 5. Aqui a participação dos nossos queridos ouvintes, dando aqui a sua opinião sobre esse assunto, uma delas dizendo: olha, meu esposo odeia essa frase. Ele já experimentou várias
vários livramentos, mas graças a Deus hoje está na presença do Senhor, diz aqui a nossa ouvinte, até numa frase que pode ser entendida de forma dúbia, né? Mas a impressão que eu tenho é que ele está convertido, diz aqui a nossa querida ouvinte. Outro ouvinte cita: Estevão era fiel, tinha necessidade de ser apedrejado? Deus poderia mandar um tornado na hora e jogar as pedras em cima de quem as atirava, porém ele foi morto, mas era salvo. Claro. Interessante. Deixa eu só voltando um pouquinho à questão do livro de Jó. Eu acho que é uma questão que é importante. Você falou, Deus é pedagógico, e realmente ele é pedagógico e terapêutico na ação dele quando se trata da questão de Jó. Ele é pedagógico também para ensinar que havia uma cultura, a cultura antiga com relação à visão de Deus. Sim. Era que a gente precisava fazer alguma coisa para aplacar a ira do Deus, né? De um Deus mau. Essa era a visão. Deus era mau e a gente precisava fazer algumas coisas para aplacar a ira desse Deus mau. Então, por isso, eles vão buscar pecado em Jó, para dizer que Jó havia feito alguma coisa, por isso Deus estava atacando. Sim. Com relação a Estevão, algo muito interessante é que a gente vê a morte como algo muito ruim, extremamente ruim na nossa vida. Mas Deus tem um projeto de vida na igreja ali através da morte de Estevão. E se a gente olhar em Atos, no capítulo 11, a gente vai ver que a igreja de Antioquia, ela praticamente nasce a partir da morte de Estevão, porque alguns que foram dispersos, a igreja estava toda ela lá em Jerusalém, e Deus, concentrada em Jerusalém, Deus permite que a maldade daqueles homens seja uma maldade tanta e vai perseguir a igreja por ser perseguida, ela começa a expandir o evangelho. Então eu penso que algumas coisas ruins que acontecem é como se Deus freasse, né, deixasse de frear com a sua graça. Porque quando a gente comete coisas boas, é porque a graça de Deus vem e nos freia, nos impede de fazer coisas boas. O homem naturalmente faz coisas ruins. O ouvinte aqui trazendo a sua opinião sobre esse assunto, participando conosco, são 11h19 agora. JR, acredito que essa frase, não vem por amor, vem pela dor, é relacionada à perspectiva ministerial e não salvífica. Um exemplo pertinente é o do profeta Jonas. Tá certo? Jonas, mesmo não querendo, Deus provocou uma situação para ele ir fazer a obra missionária que cabia a ele realizar. Ele não foi porque quis, ele teve que ser engolido por um grande peixe que nessa hora significa dor. É a perspectiva de um ouvinte que traz. Não é uma questão de salvação, é uma questão ministerial. Concorda, pastor Ailton? Eu concordo em parte no seguinte aspecto. Eu ainda faço essa conjugação da responsabilidade minha, nossa, com a vontade de Deus. Para nós não ficarmos colocando tudo na conta de Deus, enquanto que eu me eximo da minha responsabilidade. Na questão de Jonas, por exemplo, Deus mostrou a ele, ou chamou, e ele entendeu o chamado. Ele desobedeceu. O fato dele ter ido lá para o ventre do grande peixe, para mim é o sinônimo da desobediência dele a alguma coisa que Deus tinha colocado perante ele. A Bíblia fala que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Jonas não entendia isso porque Nínive era uma nação que o explorava, que matava, e ele não tinha essa dimensão da graça de Deus sobre a vida dele. Ele não entendia e não entendeu, como por vezes nós não entendemos, que fazendo a vontade de Deus, mesmo que socialmente, culturalmente isso aparente ser algo de sofrimento, dá satisfação. Por exemplo, no que diz respeito aos cristãos que morrem hoje por conta da perseguição no Estado Islâmico. Sim. Eu vi um vídeo em que um iraquiano, ele coloca: vocês não orem para que acabe a perseguição, porque nós não temos problema com a morte. Porque através disso o evangelho tem crescido. Então eu acho que aí mudou justamente essa questão da perspectiva da vida, né? A vida minha, nossa, em Jesus Cristo, ninguém pode tirar. Então, tem muita gente que tem chamado ministerial, que tem e que não faz porque não decide. Agora, por outro lado também, eu achei até interessante quando o pessoal está colocando, eu tenho medo dessa frase, porque tem gente que faz disso quase que um mantra em casa, no sentido, olha meu filho, se você não vier, Deus vai tocar em você, alguma coisa de mal vai acontecer. E aí, aquele esposo, aquele filho, aquele parente, sei lá, algum amigo,
endurece, porque que Deus é esse, né? Então, aí sim a gente deturpa essa visão de Deus, do Deus que é bom, do Deus que manda sempre boas dádives, do Deus que não tenta, como diz Tiago, de um Deus que é abençoador, mas que permite, sim, que a partir das provações cotidianas, às quais todos nós estamos sujeitos, que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente amadureça a nossa fé, que a gente conheça um Deus que não é só o Deus que salva, cura, mas é um Deus que é amigo, que está na hora da tormenta, de um Deus que consola, enfim. Então, esse crescimento em Deus, ele passa pelo sofrimento. Agora, a gente não pode dizer para quem ainda não conhece Deus que Deus vai fazer isso, porque aí sim a gente está deturpando uma visão de Deus, que Deus não é isso. Deus não é aquele que vai dizer o seguinte: olha, eu vou te esmagar para que você me queira. Não, ele quer a gente de coração sincero. Não parece um Deus chantagista. É um Deus que faz a gente marionete. Não é isso, muito pelo contrário, o apóstolo, aliás, o João, quando escreveu o seu evangelho, ele disse que quando Cristo fosse levantado na cruz, ele atrairia a todos. Com certeza. Isso é muito claro. Porém, é lógico, eu sempre gosto de repetir isso. Quem somos nós para entender Deus? Deus é Deus, ele faz o que ele quer. É por isso que eu disse que é muito relativo. Na vida de cada indivíduo, Deus vai trabalhar de uma forma. Por exemplo, quando você lê Deuteronômio capítulo 8, a gente toma um susto, porque Deus trata o povo de Israel de uma forma muito, muito específica. Eu vou ler só um versículo, JR, para os ouvintes acompanharem, depois eu aconselho lerem todo, para entender o desfecho dessa história, que é extremamente pedagógica. Ele diz assim: e te lembrarás de todo, Deuteronômio 8:2, e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, de te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Se você ler mais embaixo, você vai perceber que Deus está fazendo tudo isso para introduzi-los na terra que Deus havia prometido. Quando você olha para a Bíblia, você vai descobrir em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz: e foi Jesus levado ao deserto pelo diabo, para ser tentado. Aliás, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Então quem leva é o Espírito, mas quem tentou foi o diabo. Deus queria mostrar o quê? Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo igual a Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Então, querido, eu aprendi uma coisa na minha vida: não importa o que aconteça comigo, Deus, ele está no controle de tudo. Amém. JR, eu não vejo nenhuma necessidade da gente afirmar essa tese, né, de que vem pro amor, né, vem pela dor, essa questão como verdade. Eu acho que não é verdadeira nem em relação à questão de ministérios, né, porque o termo a questão do livro de Jonas, né, que fala sobre a sua história como profeta, algumas questões são importantes, né? A gente já viu lá a diferença que ele tinha com os ninivitas, né? Porque Nínive era a capital dos assírios, que invadia lá a Jerusalém, né? Israel, e eles realmente sofriam bastante. Então e Deus mostra que Deus é um Deus missionário ali na questão de Jonas, né? Então eu acho que a preocupação de Deus é muito maior, é mostrar que é missionário. E Deus usa algumas questões extremamente missionárias, até com os ninivitas mesmo, a questão do peixe, que era uma visão que eles tinham de Deus. A visão dos ninivitas era que a questão de Deus, o grande peixe. Então, vem da boca do peixe, do grande peixe, um profeta, e o profeta vai e fala em nome de Deus, e eles se arrependem. Então, eu acho que esse é o propósito de Deus ali. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo: JR, eu me afastei, voltei para a igreja algumas vezes, e agora eu voltei de novo. E eu vi de uma irmã que Deus leva aqueles que eles sabem que sairão da presença dele de novo. Você tá vendo o perigo? A maneira coercitiva, a maneira de poder, é como que, por exemplo, quando era adolescente, menino, a minha mãe operava muito comigo na questão do medo. Não faça isso, que se fizer vai acontecer. E aí, então, eu ficava com aquela coisa na mente, né, de não fazer por conta do medo. Tem pessoas que querem operar a obediência do evangelho pelo medo. Não é assim. Vamos entender Deus aqui, nós todos estamos sujeitos às provações. Com certeza. São provações, é o termo bíblico, que todos nós enfrentamos. Sofrimento faz parte da vida humana. Sim. Deus pode falar conosco no meio de uma grande festa, uma vitória maravilhosa, celebrando com alegria, risos. Também pode falar conosco no meio do choro. Deus fala conosco, não depende das circunstâncias. Exatamente. Ele não necessita de uma circunstância de lágrima para fazer com que alguém volte para ele. Mas ele pode usar.
Sim. Ele não depende disso, ou seja, não, só vai ter dor. Uhum. E a perspectiva de que nós vamos a Deus por amor, parece clara aí até no texto de João, mas da epístola, de que nós vamos a Deus, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Isso aí. Quer dizer, nós vamos a Deus por amor, mas não é o nosso amor, é o amor dele, que é anterior ao nosso amor a ele. É isso, gente? Isso mesmo. E aí, nós, com base nesse amor, nós vamos administrar, porque aí é o choro aqui, choro ali, mas não ficar ameaçando as pessoas, né? Que parece que é isso que é o que vocês têm em resumo. Sim, tem uma questão aí que a gente tem uma dificuldade de lidar entre o bem e o mal, né? A questão de que, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, então só vou ter o bem. E se eu não estou fazendo, eu não vou ter o mal. A história que você citou de Estevão era uma prova disso, o que o ouvinte citou. O finalzinho do livro de Hebreus mostra como que morreram cerrados, crucificados. Eclesiastes mostra muito isso, né? Então, como é que o ímpio muitas vezes parece mais abençoado, tem mais coisas do que o justo. Uma inquietação do salmista, por que o ímpio prospera? Isso. Como é que começa o salmo primeiro? Aí ele fala assim, mas o cara que prospera, ele também dispersa como a moinha. Exatamente. Então, assim, a minha obediência e fidelidade a Deus deve estar independente das circunstâncias, até mesmo no que diz respeito à fé. Porque se a fé está atrelada às circunstâncias, e a gente precisa aprender com elas, sejam as boas circunstâncias da vida, porque tem gente que acha também que só tem que aprender na tristeza. Então, na hora que a gente recebe uma bênção, na hora que Deus faz um milagre na nossa vida, e tantos livramentos a gente recebe todos os dias, né? É aprender a ter esse coração grato, essa gratidão pelo que a gente já tem, pelo que Deus já fez. Como Jeremias diz, olha, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, mesmo no meio da dor, né? Voltar e lembrar das coisas boas de Deus, porque a gente cresce também nos momentos onde a gente sente o seguinte, Deus está cuidando de mim, da minha família, da minha casa. Ouvinte dizendo, JR, há alguns meses eu queria entregar um cargo na igreja, a esposa do pastor me falou assim, que se eu entregasse aquele cargo, Deus iria tocar naquilo que eu mais amo. Meu Deus. Aí, o que o ouvinte fez? Uma chantagem, Ele né? falou assim, orei e repreendi, pois nem tudo que passamos na vida é cobrança de Deus. Claro que não. Resquício de quê? Da Idade Média. Sim. Isso aí. Do Deus tirano, do Deus, né, que não é o Deus bíblico. É por isso que eu tenho uma dificuldade quando a gente fala do cristianismo, porque tem o cristianismo histórico. E tem aquele cristianismo que não está na Bíblia, que muita fala assim, foram gente... chamados cristãos, Sim. né? Que é diferente, porque a gente tem um ranço desse cristianismo histórico. Não, vai sofrer, não, você vai, né? Vai vir um raio na tua cabeça. e usa isso como questão de medo, para poder ter os sentidos, até mesmo no que se aplica a questão até do dízimo, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Muito bem, aqui os nossos ouvintes perguntando qual foi o texto que o pastor Manuel mencionou, Deuteronômio 8, né, pastor? Isso, 8:5. Capítulo 8, versículo 5. Eu aconselho ler todo o capítulo 8. Tudo. É muito interessante. Aproveita e lê o livro todo. Você vai entender. É fantástico esse capítulo, toda, viu? né? É só com preguiça, né? Tem que ler Muito tudo. interessante. Muito bem, ouvinte dizendo, coincidência ou não, JR, todos os meus amigos e um irmão meu, todos que saíram da presença de Deus hoje estão mortos. Eu fui para a igreja depois da morte de um outro irmão. 2 anos depois eu abandonei, daí perdi a minha mãe e mais 3 irmãos. E já tirei na Bíblia aquela passagem que diz, arruma a tua casa porque tu morrerás e não viverás. Tirou na Bíblia, deve ser o quê? A questão é muito séria, porque pro texto, é isso? Uma coisa é uma verdade, né? Inefável. A história de Ezequias que fala, Isaías falou... Não, pois é, mas será que, por exemplo, tirou na Bíblia, será o quê? Tirou na Bíblia, deve ser, abriu a Bíblia, botou o dedo, né? Literalmente tirou do contexto tirou da bíblico. Bíblia, Tirou do contexto bíblico, né? E é muito sério isso. Agora, a gente também precisa entender que é óbvio, quando a gente está plantado na casa de Deus, quando a gente está firme com Deus, nós temos cobertura espiritual. Nós temos a proteção, nós temos uma bênção de Deus, que é diferente, nós não somos só criaturas de Deus, nós somos filhos, né? Adotados por Deus, enxertados na videira, alimentados por Ele, protegidos por Ele. Então, é óbvio que, eu não estou dizendo que todo mundo que se afasta de Deus vai morrer, né? Ele está falando dentro de um contexto, dentro de uma história, do que ele conhece, da onde ele mora, enfim. Mas é importante que a gente entenda que muito mais sério do que nos afastar de Deus e ter uma morte física é a morte espiritual, né? É morrer
morrer ausente de Deus, é perder a salvação. E que sim, quando a gente vem a Deus porque Ele nos amou primeiro, a gente aprende a conhecer o amor de Deus, a viver o amor de Deus, a experienciar isso. E quanto mais a gente conhece esse amor, mais a gente sabe quando esse amor nos protege, nos guarda, nos livra. E a gente não fica só porque eu não estou na igreja ou a gente não trabalha na igreja, porque se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. A gente faz por amor, pastor Elaine, a pessoa é o seguinte, bem, volta pra Jesus, minha irmã. Claro. Tá esperando o quê? Eu tô com medo de morrer. Ela tá com medo. Tô com medo de morrer, então volta logo. Fica firme. Eu não tô com medo de morrer. Volta logo. Voltar pra Jesus Cristo não é porque você tem medo de morrer. É gratidão. É viver, é desfrutar da presença dele. É mais ou menos assim, você tá perdendo tempo. É verdade. Você tá com fome, a mesa tá posta e você está perdendo tempo. Morrendo de fome. O parque aquático, agora não que tá fria a beça, né? Mas é um lugar bom, gostou. Tá liberado e você tá perdendo. Você tá perdendo tempo, essa é a ideia. Então, assim, não é. Não, daqui a pouco eu vou. Não, depois eu vou. Será que vai dar tempo? Vai ficar com medo, desesperado? Não, minha filha. Volta logo. Para Jesus, a gente não fica esperando o outro dia. Para Jesus, a gente volta logo. E se o logo é hoje, que seja hoje, e nós queremos orar por você no final do programa de hoje. 11h32, gente, eu tô aqui com o pastor Ailton Desidério, a pastora Elaine Cruz, o pastor Manuel de Matos, o reverendo Edson Nascimento aqui no nosso debate 93 de hoje. Você acha que estudar ainda é o caminho para vencer na vida, hein? Numa época tem tanta gente que parece ganhar dinheiro fácil, a impressão que dá é essa, não é? Você canta um estilo musical, às vezes funciona, enfim, tem gente que tem outras atividades não tão lícitas e parecem vitoriosos do ponto de vista financeiro. Bom, a educação à distância voltou a ser uma opção neste momento em que a crise afetou a renda e as condições do FIES para o aluno se deterioraram. Estudos da Roper Educação mostram que essa modalidade de ensino ficou mais resistente à crise do que a educação presencial. Uma boa notícia também é que, segundo especialistas, a nova movimentação de fusões e aquisições no setor de educação superior privada pode pressionar os valores da mensalidade ou das mensalidades, tornando mais barato o terceiro grau, que é um sonho de muita gente, né? Muitos pais trabalham a vida inteira para que seu filho vença na vida. Viram aquele vídeo da menina que nós conversamos isso aqui? Formatura dela, ela levantou uma enxadona lá, botou na cabeça, uma cena assim impressionante, a demonstração de gratidão pelo esforço dos pais dela. Bom, você já adiou os planos de voltar a estudar por causa da falta de dinheiro? Apesar da crise, você planeja voltar aos estudos? Em tempos de crise, a melhor capacitação é fundamental para crescer profissionalmente? Quais os caminhos para desenvolver isso da melhor forma possível? Você acha que estudar ainda é o caminho para vencer na vida? Que pensam aqui os nossos ouvintes, começando com os nossos debatedores? Eu penso que o estudo, ele dá uma questão mais consistente. Pode ser algo que demore um pouco mais, mas dá mais consistência. Não necessariamente a questão de estudar para ganhar dinheiro, porque a gente tem até um exemplo recente no país, que foi o presidente da República que se colocava, o ex, né? Que colocava que não tinha estudo e que chegou lá. Então, mas da forma como chegou, não vale a pena. Não vale a pena, não tem consistência. Então eu creio que assim, que o estudo, ele é uma boa saída pela consistência. A questão do dinheiro, ele é uma consequência, né? Para a pessoa estudar, ela tá mais qualificada, ela poder ter, porque há um processo natural no mercado de seleção mesmo, né? As pessoas mais preparadas, elas vão ficar, elas vão avançar e as menos preparadas não. Estudar é sempre muito bom. Agora, a máxima, eu sei que de repente vou até colocar um outro assunto, a máxima é que a educação resolve tudo também, não é, no meu ponto de vista,
a verdade. A educação, a formação, ela consolida, né? Ela dá uma firmeza, até no sentido de que uma pessoa que fica desempregada, né? Vamos supor, ou que fica desempregada na meia idade, passou dos 40, 50 anos. Se ela tem estudo, se ela tem uma formação, para ela se recolocar no mercado é muito mais fácil, né? Do que se ela não tem. Então, o estudo traz uma firmeza, e daí a importância de, mesmo quem já está empregado, continuar fazendo curso de especialização, o que quer que seja. Quando a gente fala da educação à distância, ela tem crescido bastante. Por que ela é importante? Porque a educação presencial, ela implica que o aluno esteja ali. Se ele trabalha, né, fica muito mais complicado, e tem trabalhos que até permite que a pessoa trabalhe de dia e estude à noite. Outros não. Trabalha por turnos, né, pega um turno diferenciado. Então, a educação à distância facilita isso, especialmente para aqueles cursos em que você não precisa mexer ali no cadáver, que você não precisa ter uma prática mais específica. Então, a educação à distância tem crescido no Brasil. Ela realmente é muito mais em conta do que uma educação presencial. E acho sim que o quanto mais a gente puder investir nisso, melhor, independente da questão financeira lá. Olha, nós vamos tratar outro dia, não vai ser hoje, sobre a questão do pastorado, que é uma discussão incessante, se seria obrigatório para o exercício do pastorado o seminário, ou um curso teológico, de alguma forma, seminário, que é o termo que normalmente a gente utiliza, mas pode ser uma faculdade, pode ser um outro tipo de curso, algum tipo de formação para o exercício do pastorado como uma exigência. Antes de iniciar, vai começar, vai ser ordenado, não pode ser ordenado não, tem que estudar antes. Isso aí. Olha, vai ungir, não, só pode ungir depois, ou você acha que não? Qual a sua opinião? Mas não é hoje não, ouvinte. Calma aí, tô preparando isso aqui, calma aí. Ouvinte dizendo, quanto à pergunta, eu acho que sim, eu sou empregada doméstica e estou cursando enfermagem com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus. Maravilha. Compartilho aqui uma de nossas queridas ouvintes, outra aqui dizendo, eu parei sim, parei por falta de dinheiro, agora estou investindo na minha filha. Olha, transferência de sonho, porque não é isso? Bonito também, bonito. Para os filhos tudo, não é isso? Sim. É o que a gente faz, né, pastor? Mas eu acho que para ela também deveria ser, né? Eu acho que ela deveria também investir Quem sabe nela, na frente ela volta, né? Mas é aquele Mas a negócio, prioridade só, hoje, só né? tem o dinheiro para uma, né? Então, Se tem para um, pro filho. Isso aí. Pro filho primeiro. Aqui outros ouvintes opinando e assim a gente vai ouvindo as opiniões aqui. O ouvinte está aqui dizendo, hoje parei de estudar desde 2012 e quero voltar a estudar e parei por falta de dinheiro. Eu saí da casa dos meus pais para trabalhar e ajudar em casa, não só a mim, mas a todos os meus, não só foi eu, mas todos os meus irmãos. Hoje eu tenho 32 anos e vou voltar a estudar. Tá muito menina, fica firme, menina. Vai dar certo, olha aqui, ó. Outros ouvintes opinando. A questão, irmãos, é o seguinte: muitas pessoas adiaram os planos de voltar a estudar por causa da falta de dinheiro. País em crise, corta onde? Corta ali, muita gente, né? E aí a pergunta para os nossos ouvintes, se eles planejam voltar a estudar em tempo de crise, a melhor capacitação, ela é fundamental para crescer profissionalmente? Será que a gente pode utilizar essa frase assim como uma máxima a ser observada, pastor? JR, eu acredito que não pode ser uma máxima, não é a melhor. Ajuda muito, o estudo ele abre portas, a pessoa mais bem preparada, se eu sou dono de uma empresa, pega um currículo, eu vou observar o currículo de cada um, se é um currículo, e olha que nem sempre o melhor currículo é o melhor profissional. Às vezes alguém que nem tem um bom currículo é melhor do que aquele. Porém, o que tem o currículo melhor vai conseguir entrar com mais facilidade. Porém, não é tudo. É lógico que a pessoa pensar que estudar e tal vai resolver todos os problemas, vai depender também das atitudes dela, né? O esforço, o esforço pessoal dela. Porque o que adianta ter toda a sabedoria do mundo e andar com ela dentro do bolso? Não adianta nada. Não adianta nada. Você precisa colocar em prática, não passar a vida chorando. E tem gente muito criativa. O brasileiro é muito criativo, né? A gente percebe, a gente vê pessoas que você, só de olhar, você percebe que não teve condições, às vezes, de estudar, mas que são criativos para ganhar dinheiro, pensam muito bem, pedem direção de Deus, e especialmente analfabetos, e que ganham, que sustentam a sua casa, formam os seus filhos, colocam os seus filhos para estudar. Isso é muito lindo. Olha, ouvinte dizendo aqui, estou tentando fazer minha faculdade, porém eu não tive um bom estudo básico. Assim eu estou sentindo muita dificuldade para aprender. Estou fazendo online, 100% à distância, mas estou quase desistindo porque não tenho ajuda de nenhum professor. Eu escolhi essa forma por ser mais barato.
A questão de no online tem também os professores à disposição, pode buscar. A maioria das e hoje, tem. por exemplo, você tem no YouTube, você consegue buscar algumas respostas, algumas questões, algumas aulas aí, você tem essa facilidade. Eu acho que ela precisa investir, precisa continuar, é difícil, algumas pessoas vão ter mais dificuldade mesmo, mas ela precisa continuar porque é bom estudar. E estudar é muito bom e você vai investir em você mesmo. É algo que você investe e ninguém tira. Uma experiência do ouvinte aqui que eu não consegui entender. Vou pedir ajuda aqui aos nossos universitários. Desde que voltei a estudar, eu me senti melhor, inclusive, como mulher, diz aqui um ouvinte. Sim. Daí, até eu entendi. Está mais valorizado. Mas a minha igreja, acho que eles não aceitaram bem, porque como só vou aos cultos dominicais, pararam de me dar oportunidade. Tem que estudar. Infelizmente. É isso mesmo? É o que eu entendi mesmo? Infelizmente existe, né? Deveria ser o contrário. Claro. Eu, quando vejo um jovem na igreja na quarta-feira à noite, eu pergunto pra ele: você não tá estudando, não, rapaz? Você tá fazendo o que aqui? Porque o nosso ideal é o quê? É que eles estudem. Sejam alguém na vida, porque isso lá no futuro vai trazer um resultado pra igreja. Vai ajudar de todas as formas, mas infelizmente existem pessoas com a mente muito fechada e ela deve tomar cuidado com isso. Ainda tem uma perspectiva antiga, né? E essa é bem antiga, meu pai sofreu muito com isso, que é de que o estudo afasta de Deus, né? Quanto mais você conhece, mais afastado de Deus, como se o conhecimento afastasse a pessoa de Deus. O conhecimento com a leitura da Bíblia, muito pelo contrário, vai aproximar a gente de Deus, né? Mas ainda existe isso. Então, se a pessoa está estudando e ainda está faltando aos cultos, é como se aquilo ali fosse fazer com que a pessoa se desviasse. E não, né? As pessoas precisam buscar qualificação, como já foi dito aqui, vai abençoar a igreja lá na frente. 11:42, tenho 3 filhos, diz ouvinte, em escola particular. 3 filhos em escola particular. Olha aí. Já pensamos sim tirá-los da escola diante do que estamos vendo no país. Eu não concordo com a pastora. Eu tenho faculdade, tenho inglês, tenho experiência, mas a idade pesa. 45 anos, diz a nossa ouvinte. Nosso país não tem parâmetro. 45 anos é muito nova. Mas para algumas atividades, me parece que já existe uma resistência, né? A verdade é que a idade vai pesar para todo mundo, não é? Ninguém pense que pode ter sido um alto executivo numa empresa, se foi despedido ou se teve que sair da empresa com 40, 50 anos, vai ter um peso maior, mas sem dúvida alguma, querida, para você ainda é muito mais fácil de voltar com qualificação, com inglês, para algum, de repente, é que às vezes a pessoa quer voltar para o mesmo nível, ganhando a mesma coisa. Às vezes vai ter que começar num outro nível, né? Um nível básico. Leque de pensamentos. Isso, tem que abrir o leque, abrir as opções. Mas ainda é muito mais fácil do que estar com 45 anos sem nenhuma qualificado formação. É melhor do que não qualificado. Agora tem uma ouvinte nossa qualificada. Ela está dizendo o seguinte: JR, estou desempregada há 3 meses, tenho graduação e pós-graduação e vários cursos. Hoje o que mais escuto na hora de concorrer a uma vaga é o seguinte: seu currículo é muito bom, mas não podemos pagar o que você ganha, mesmo eu não exigindo um salário alto, diz a nossa ouvinte. É triste investir em estudos e escutar isso, mas Deus sabe o que tem guardado para mim. Amém. Acredito que o tempo de Deus não é o meu. Enquanto vocês opinam, ouvinte, me conta aqui, qual é a sua área? Qual é a sua área de atividade? Vou dar a sua área de atividade aqui ao vivo. Conta aí. E uma coisa importante nessa questão de mercado, tem várias possibilidades. O estudo, acho que é muito importante a pessoa estudar já até lá com mais idade. E a questão é, para esse ouvinte, de repente, dela adequar o currículo dela à vaga que ela está pretendendo. Entendeu? Porque se ela tem um currículo muito bom, entendeu? E aquela vaga que ela está pretendendo por necessidade, porque ela precisa ter um retorno, não pede toda aquela qualificação, a gente sabe que o mercado, a gente sabe que até na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, você adequa o seu currículo. Tem coisas que vale a pena você colocar, tem coisas que não vale a pena você colocar. Tem gente, o seguinte, irmãos, eu não vou contratar essa menina aqui, se eu contratar essa menina, vai fazer uma sombra, que ela é mais qualificada, mais preparada do que eu. É melhor eu, entendeu? Vou mandar ela para outro canto aqui. Aqui não tem. Acontece, não acontece? Acontece mesmo. Outro ouvinte dizendo: JR, estudei até o 5º ano primário, em seguida casei, fui cuidar do marido e dos filhos.
eu sentia vontade de voltar a estudar, mas eu não tinha verba. Hoje eu tenho verba, mas não tenho mais vontade. Mas depois desse debate, vou pensar no caso. Mesmo que seja para crescer intelectualmente, sabe? Faz bem. De repente tem pessoas que até dizem o seguinte: olha, essa altura da vida eu não quero encarar emprego de novo. Ok, não é por pode ser uma trabalho, opção. né? Às vezes não é necessidade, mas autoestima estudar faz melhora, bem. ela vai ficar bem. Isso. Eu acho que a igreja ela tem contribuído bastante para que as pessoas voltem a estudar. Porque, por exemplo, nós temos que estudar a Bíblia, né? E toda a questão, então a pessoa naturalmente ela tem um incentivo a voltar a estudar. Então acho que a igreja tem uma contribuição muito positiva na sociedade. Mesmo que sabe, quem sabe, um seminário teológico para abençoar mais a igreja, um curso para evangelizar crianças. Tem tanto curso que pode ser utilizado também na igreja, se a pessoa não tem necessidade nessa altura da vida de ganhar dinheiro. Tem muitas possibilidades no mercado. Tem muitas possibilidades. Você citou a questão das aulas no YouTube, tem os cursos na faculdade, nas universidades que são até cursos federais específicos, nas particulares, né? E tem uma questão de o estudo, ele é muito da disciplina. Né? Inclusive no estudo à distância é muito da disciplina. Isso aí. Porque, fala sério, estudar não é uma tarefa fácil. A gente que já tem universidades federais oferecendo cursos, por exemplo, para idosos, para pessoal de terceira idade, que discutem ética, de sociologia, com noções de psicologia. É interessante, você vai numa turma dessas e você vê gente ali acima de 55 anos, sabe, pensando, elaborando, discutindo, pensando a situação política do país. Isso ajuda, né? Ajuda o cérebro. E se a pessoa é um autodidata, tem livros. Sim, pega claro. livros e vai lendo, vai colocando. Eu acho que tem o estudo é muito da disciplina. E para nós, né, eu terminei a graduação, fui fazer. É difícil você casado com filhos, você voltar a estudar, mas tem que ter disciplina. Estudar sempre é o melhor caminho. Você tá falando aqui com um ex-boia fria. Eu trabalhava na roça, andava 30 quilômetros a pé pra estudar, cara. Depois eu tenho 20 anos de casado, vou completar agora. Eu voltei a estudar de verdade depois que me casei. Tô aqui até hoje, não paro de estudar. Amém. Então, querido, não tem esse negócio de não dar. Dá sim. É só querer. Esforço. É pago, dá seu jeito, se esforça. Ninguém deixa de ir no shopping, ninguém deixa de comer lanche, ninguém deixa de gastar dinheiro com algumas coisas supérfluas. Para de gastar dinheiro com bobeira e investe nos teus estudos que vai te dar resultado amanhã. Amém, isso aí. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Empolgado aqui. Mas fechou, Entendi. Não, é pra dar o clima, né? Quebrar um pouquinho. Mas a ideia é não desistir. Não desistir. Né? Pode ser que a gente veja uma pessoa não qualificada na nossa frente. É duro ver isso. Não é duro ver isso? Exatamente. Ela não estudou nada, rapaz. Que camarada. Às vezes a colega de classe estudou junto com você. Não, eu lembro desse cara. Matava a aula. Entendeu? Ele tinha um esquema lá e colava direto. Agora o camarada tem uma empresa, tá ganhando não sei o quê, ou entrou numa outra área, tá bem de vida. E eu aqui, melhor aluno, estudava, passei madrugada estudando. Eu continuo aqui assim, dá uma certa resistência. Ouvindo, só pra te confortar, JR, desculpa, no ministério acontece isso também. Às vezes você fala, puxa, eu ensino a palavra, eu dou a minha vida, aí às vezes você vê um oba-oba e você fala, meu Deus, o que esse povo tem na cabeça? Agora o estudo... Então, mas o estudo sempre é o melhor caminho. Dá um retorno financeiro, mas tem uma questão da satisfação, do prazer. Da autorrealização. Nós temos tantas... Ontem eu conversava com um senhor que, graças a Deus, lá no gabinete até se reconciliou com Cristo. Ele tem uma formação tão boa, tem viagem pro exterior, tá entendendo? Mas é um cara que não tem um posicionamento. Então acho que tem uma questão, e tem gente que eu conheço, tem uma família de amigos, né? Que ele se posicionou muito bem por conta do pai com perfumaria. Sim. Mas investiu no trabalho, com disciplina, com dedicação, pegou o conhecimento para aquela área, mas não anula. E a gente tem um Deus que abençoa, que dá inteligência, que dá sabedoria, que abre portas, né? Que abençoa aquele que trabalha, aquele que é esforçado. Né? Estuda para ele, e ele pode usar isso no mercado em algum momento. Estuda por prazer, para poder ter conhecimento. Enfim, nós temos então a oportunidade de estudar, aproveitar essa oportunidade, buscar a Deus e desenvolver a nossa maturidade com novas oportunidades. Quem sabe você, estudando um pouco mais, pode ser uma bênção na vida de muitas pessoas com a graça do Senhor. Conquistou meu coração. 11h50, faltam 10 minutos para o meio-dia. Daqui a pouquinho teremos aqui o nosso Fabiano com o nosso Pediu Tocou de hoje. Olha aí, gente, errar, o pessoal diz, né? Errar é humano, né?
persistir no erro, não sei como é que acaba a frase. Errar e voltar a errar no mesmo erro. Você conhece alguém assim? Um carro roubado foi recuperado, um idoso, né? Idoso. 62. Marcela. É preconceito, hein? 62 anos não é idoso. É um idoso. É, Desidério? 60 tá aí. Não sei, eu não tenho 62. Ainda tá uma... É um idoso. Não é 65 anos, não? Não, 60 anos. 60. Ah, o Edson é alegrezinho, que não fez ainda. É 60. É sim, é 60. 60 anos. 60. É um idoso novo. É, né? Então, bom. Oh, meu pai. Eu acho muito novo, né? Eu também não tenho 62 anos, vou dizer para os ouvintes aqui logo de cara, né? Para não parecer outra coisa. Mas eu gostaria de ter. Eu espero que eu consiga, com a graça de Deus. 62 anos, foragido da justiça, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, suspeito de receptação em uma blitz na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. Meu Deus. Olha aí, ele já havia sido preso 6 vezes pelo mesmo crime em Minas Gerais. Esse mineirinho, e tinha um mandado de prisão em aberto. Você conhece alguém que, apesar da idade, da experiência da vida, continua insistindo nos mesmos erros? Como você age com pessoas que têm resistência em reconhecer os seus erros e mudar? Falando sinceramente, hein, você insiste em algum erro que sabe que não deveria mais cometer? Que pensa você, ouvinte? Que pensa os nossos queridos debatedores? Eu acho que todo mundo conhece pessoas que envelhecem e permanecem nos seus erros. Né? Uma outra visão, muitas vezes também equivocada, que muita gente tem, é a pessoa ficou velhinha, virou bonzinho. Né? Aquela pessoa que foi má a vida inteira vai ser um velhinho mal. Aí o velhinho entra no banco. Aí o velhinho entra no banco. Isso aí, né? Tanto que tem quadrilhas que usam exatamente isso, idosos, para fingir que, não, deixa passar, enfim. Então, na verdade, a velhice deveria, sim, trazer uma maturidade emocional, mas envelhecer é natural. Amadurecer é opcional. Porque mudar é opcional. Refazer os conceitos é opcional. Né? Uma decisão pessoal. Tem gente que vai nos conceitos errados, nos traços errados, e que vai envelhecer assim e, infelizmente, vai morrer assim por decisão pessoal. Então, essas escolhas que se faz pelo crime, pelo vício, pela maldade, por espancamento, eu já vi situações tão sérias de consultório, por exemplo, de um senhor, não vou dar a idade específica, mas já tinha passado nos 90 anos, que batia na esposa na casa dos 80. E batia desde cedo. Né? E aí até que ela ficou tão mal, 80 anos. Por mais de 80, apanhou, caiu, quebrou, aí que os filhos acordaram para uma situação que sempre aconteceu. E aí você pensa, gente, como é que um cara de 90 e poucos anos vai bater? Mas, infelizmente, é aquele ato contínuo que a pessoa o que a gente espera é a maturidade, né? Porque com a idade vem a maturidade. Um ouvinte aqui, a favor dos nossos debatedores de JR, estão todos errados, pois idoso é a partir dos 100 anos. Ótimo. Tem uma questão assim, a idade com uma questão da sabedoria, até na antiga Grécia e hoje nos países asiáticos, tudo, mas tem uma questão que não envelhece, digamos assim, que é o caráter. Não envelhece. Se a pessoa não tem um caráter, entendeu? Se não quiser mudar, corrigido, ele vai ser uma pessoa sem caráter novo, de meia idade, então a questão realmente é o tipo da pessoa, o caráter. Isso. Se não mudar o uma caráter, coisa que as pessoas esquecem também é que só o tempo de vida não fala de sabedoria. Não. Porque às vezes a pessoa tem 70 anos, mas misericórdia, cheia de problemas. Então nem sempre é o bom velhinho mesmo, vai ter o mau velhinho. Então vai contar muita maturidade. Nós temos que tomar muito cuidado com essas concepções que isso a gente mostra, tem. sabe o que também? O quanto a nossa lei tá problemática, nossa Com justiça. certeza. O cara foi preso 6 vezes, tá solto. E ele vai continuar fazendo se não manter preso agora. Então o policial tem trabalho, prende, mas a justiça vai e solta. E aí é o também problema que nós vai temos. preso e não se resolve, Qual é o não se respeito que corrige, se tem? né? Não. E a maturidade não tem a ver com a nossa mente, ela nos engana bastante. A gente acha que determinadas maneiras de soluções para a vida é somente daquela forma, né? Então, normalmente as pessoas que cometem delitos
delito e que repetem os delitos, elas veem como única maneira de resolver o problema delas. Por exemplo, você está sem dinheiro, você vai roubar, essa é a única maneira, a maneira que você aprendeu. Então você vai repetindo esses atos e independente de passar os anos, de você ser velho, novo, se você não for tratado, aquilo ali você vai durante toda a sua vida, né? Então, por isso que é importante que haja um tratamento, né? Que a pessoa, eu acho que esse é o problema da prisão, que a prisão ela não visa corrigir as pessoas elas não vão lá, elas mesmo sendo presas, elas não são corrigidas, elas vão cometer os mesmos delitos, né? Quantas vezes for necessário, quantas vezes for preso, for pego. Mas a pessoa, acho que a expectativa que existe é que as pessoas aprendam com seus próprios erros, os erros dos outros, né? Estão vendo a vida, você faz alguma coisa, se deu errado uma vez, você vai repetir, é porque para quem, no nosso ponto de vista, a pessoa está agindo errado, no ponto de vista dela está agindo certo. Sim. O camarada está dizendo assim, olha, eu tô sendo procurado, mas não fui preso. Ou fui preso, mas malandrão, fui solto. Entendeu? Fui preso, mas foi solto. Agora ele foi preso. Aí daqui a pouquinho ele é solto, entendeu? Aí vive isso para algumas pessoas é o mesmo que sucesso. É verdade. Não é isso? Outra questão que é importante, ele foi preso vai 6 dar aula vezes. E vai acabar dando aula, olha, como é que escapa, não é isso? Não, e tem gente que acha que esse cara é o máximo, né? A gente está numa sociedade que deturpa tanto que o bandidão é o máximo, que aquele cara que ganha dinheiro ilícito, mas está com aquele cordão de ouro enorme é o máximo, que esse tipo de cara que é o esperto, porque a arma em cima da polícia ficar solto é o máximo. E os nossos adolescentes estão indo por esse caminho e é muito assustador, porque é o máximo, mas em cima de um conceito absolutamente exatamente errado, grosseiro e antibíblico. Para nós que estamos olhando aqui, nós olhamos o e-mail, deu errado para ele. Mas ele pode estar pensando lá, é só mais um. Daqui a pouco eu tô solto de novo. Tô fazendo sucesso, tô no debate 93. Outra coisa que eu acho importante é que ele não roubou só 6 vezes. Ele foi pego 6 vezes. Então, as outras vezes, todas as vezes que ele rouba, né, pode ter tido sucesso. Olha, 6 vezes, por exemplo, se eu roubei 10, pelo menos 4 vezes eu saí sem nada. Mas ele deve ter roubado só 6 vezes, ele deve ter roubado muito mais. E tem uma questão tem uma questão da ideologia até dos bandidos, que eles falam assim, mas e se você morrer? Não, mas isso pode acontecer. Eles sabem, então lida, se for preso, isso pode acontecer. Ele já maneja já com essa situação. E aí é muito mais fácil de aceitar quando isso acontece, mas também é muito mais fácil de ensinar quem está começando nessa vida a dizer o seguinte, olha, vem pra tudo, né? Pode dar certo, pode dar errado. E as pessoas hoje não querem dar certo. Elas topam dar errado. Às vezes casam dizendo, vou casar. Eu posso ficar, eu posso não ficar. Eu vou fazer. Pode dar certo, pode não dar certo. Aquela então, nossa ouvinte qualificada sobre quem nós comentamos aqui, ela trabalha na área, a formação dela na área de administração, de maneira geral, quem sabe Deus vai abrir uma porta para essa irmã. E eu quero agradecer a Kátia Silene, que ela encaminhou aqui um texto sobre idoso e velho. Tô olhando pro pastor Edson assim, mas é só porque eu gosto de olhar para alguém, entendeu? Entendeu? Desidério. A única pessoa para que eu não vou lá olhar é a Elaine, que é a menina da mesa. E eu também. Tá indo bem. Próximo debate com o cabelo pintado. Tá bem, não, mas tá bem, você tá muito bem. Ela manda um texto de um autor desconhecido. Idoso é quem tem o privilégio de viver uma longa vida. Velho é quem perdeu a jovialidade. Você é idoso quando sonha. Você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende. Você é velho quando já nem ensina. Você é idoso quando tem planos. Você é velho quando só tem saudade. Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que termina. Que você, quando idoso, viva uma vida longa, mas que nunca fique velho. É isso aí, Autor desconhecido, o texto encaminhado pela nossa ouvinte Kátia Silene de Jardim Meriti. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência.
Marcela, zoando os colegas de trabalho, isso não é legal. Você tava te zoando, Fabiano? Aí falou o nome, olha aí, tá vendo como é que a pessoa faz? Olha bem, poxa vida, Fabiano um cara novo, entendeu? Idade, lembro quando eu entrei em rádio, rapaz, como eu admirava, já admirava muito, mas eu pequenininho no colo dos meus pais, nós parávamos para ouvir, entendeu? Era impressionante, um grande comunicador. Então, você já se sentiu confuso ao tentar entender o que a gente chama de plano de Deus? 84% dos ouvintes por telefone disseram que nunca se sentiram não, mas 90% deles disseram que sim, ligado aí ao tema principal. Obrigado, Marcela. A alegria do Senhor Aqui. 90. Meus queridos debatedores, muito obrigado, pastor Ailton Desidério, querido, forte abraço. Forte abraço, JR, para os amigos, irmãos aqui também e os ouvintes, e um beijinho para minha sobrinha neta mais novinha, Anne, lindinha, filha do Hugo e da Kelly. Beijinho para você. Olha, deixa eu mandar um abraço também para nosso ouvinte, pastor Edson, aqui é a nossa ouvinte Elizabeth Cristina, aniversariando hoje. Deus abençoe a ela também acompanhando a gente. JR, eu gostaria de mandar um abraço para todo o povo lá da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, para minha querida filha, Andréia e Rafael, que no próximo domingo completam 2 anos de casados. Olha só, que bênção. É que enfim, vejo o senhor falando sobre esse assunto rindo. Todas as vezes que eu ouvi, foi um olhar, tem uma pontinha de tristeza. São 2 anos já minha filha fora de casa. Já acostumou, né? Já acostumou 2 anos. Já, 2 anos fora de casa. Foi realmente difícil ver ela juntando as coisas. Ainda tenho essa lembrança ainda na mente. Meu Deus, ainda, abre o coração, Elaine. Agora é psicóloga ao seu lado. Para minha esposa, Sônia, para minhas outras 2 filhas, né? A Ana, a Carolina e a Ellen. Muito bem. Tem muito ouvinte que pergunta a gente sobre piercing. Não é? Piercing é uma moda, né, Elaine? É uma moda. Muita gente usando piercing, é piercing na orelha, é piercing na sobrancelha, na boca, na língua. Na língua. Muita gente. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ouvinte. O ouvinte está na dúvida aqui, trazendo esse tema para nós discutirmos aqui. E nós vamos debater esse assunto aqui com os nossos queridos ouvintes, nossos debatedores. Recentemente nós introduzimos aqui um assunto sobre a questão de vida em outros planetas. O tempo foi curto para tantas histórias, experiências e discussões sobre esse assunto. Aí fala, JR, por favor, traz esse assunto aí pra gente. Nós vamos trazer aqui, ouvinte. Aguarda aí, vai acompanhando e nós vamos ouvindo. Pastor Elaine, obrigado, um abraço. Obrigada, JR. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os queridos da família Fronteira, em especial pro Álvaro, que tá falando aí de filho. Tem um filho casado, já vai fazer 3 anos, e a minha filha casa no final do ano. Então, essa sensação é difícil, mas Deus é que dá graça. Deus é que dá graça. Como tem ombro aqui. Vai, pastor Manuel, pode falar o senhor também agora. Eu também, a minha já casou, já foi embora, mas continua lá em casa. Vai lá todo dia comer, só Jesus então tá na vida dela, viu? Vai sozinha ou vai acompanhada? Vai acompanhando, piorou agora. Hoje eu quero mandar um beijo muito especial. A minha esposa está aqui comigo no debate, muito a Geilda, essa mulher que me acompanha há muitos anos, que é a grande influenciadora na minha vida para que eu não parasse de estudar, e ainda é até hoje. Eu glorifico a Deus pela vida dela. Um beijo a todas as minhas filhas, ao povo lá de Jundiaí que tá ouvindo agora. Tá ligado lá, o pessoal ouvindo. E hoje, JR, muito especial ao pequeno Lucas, que há 1 ano atrás a mãe não poderia engravidar. E quando engravidou, Deus fez um milagre. A médica disse que tinha 1% de chance de nascer. E hoje, ontem, na verdade, o Lucas completou 1 ano de vida para a glória de Deus. Então, Luquinhas, um beijo para você e os seus pais. Deus abençoe. Maravilha. Nós vamos orar juntos nessa hora, queridos ouvintes, apresentando as nossas vidas diante de Deus em oração. Eu pedi a pastora Elaine para orar. Nós vamos orar, e estou lembrando aqui dos encarcerados, muita gente, né? A pessoa quando está presa, ela está prestes a ser julgada, a família toda fica naquela expectativa, o que pode acontecer, né? A gente em geral, quando lembra disso, tem um foco só, e um ouvinte nos trouxe aqui o foco da esposa e dos filhos, que ficam naquela ansiedade, sentindo saudades do papai, sentindo saudades da mamãe, esperando que eles estejam juntos. Nós vamos orar. Também nós vamos orar por aqueles que estão vivendo essas batalhas sobre as quais nós conversamos hoje aqui. A gente não vai a Jesus pela dor, vai por amor, porque Ele nos amou primeiro. É a síntese do que nós ouvimos hoje aqui. As provações existem, nós precisamos administrá-las, enfrentá-las, mas nós dependemos
única e exclusivamente da graça de Deus sobre as nossas vidas. É aquela ouvinte que falou que tinha medo, que a pessoa dizia, olha, se voltar você morre e tal. Ela disse, olha, essa palavra foi para minha vida e vai estar orando com a gente agora, se reconciliando com o Senhor. Muita gente retomando os seus estudos, como aquela ouvinte disse, outros ouvintes disseram, tô retomando, vou retomar, não vou desistir, vou prosseguir. Vamos orar também por aqueles que têm errado tanto e às vezes o mesmo erro. Hoje é dia de mudança com a graça de Deus. Nós temos orado há algum tempo pedindo a Deus que cure os enfermos e que console os corações enlutados. Até ontem nós oramos pela cura do Mateus, filhinho do pastor Odilon, da Eichla, irmãozinho do Lucas. Com o falecimento do Mateus ontem, sendo chamado à presença de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus, o soberano, que sabe todas as coisas, nós hoje agradecemos a Deus pela vida dele e vamos orar pelo consolo do Espírito Santo sobre toda a família. Essa é uma hora muito difícil para a família. Muita gente quer falar, muita gente, é hora de respeitar o tempo da família e clamar ao Senhor para que haja consolo da parte dele. Vamos orar por todos como temos orado sempre. E hoje de forma especial, mencionando carinhosamente o Lucas, o pastor Odilon e a Eichla, em nome de Jesus. Pai eterno, nós entramos, ó Deus, na tua presença e te pedimos. Consola, Senhor, o coração da Eichla, Senhor, do pastor Odilon, do Lucas, dos familiares, ó Pai, dos parentes, de todos aqueles, ó Pai, que conviveram mais de perto com o Mateus. Abençoa esta casa, ó Senhor, só o Senhor pode consolar. Ainda assim te agradecemos pela vida do Mateus, ó Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor e a tua vontade, Senhor, é sempre o melhor para nós. Te pedimos pelos enlutados, te pedimos, ó Pai, pelos encarcerados, pelas famílias, ó Senhor, que ficam, ó Deus, tão sós, ó Pai, tão carentes e muitas vezes necessitados, ó Pai, do afeto e da presença. Te pedimos também por todos aqueles que lutam, ó Senhor, por voltar a Ti. Abençoa para que voltem, ó Pai. Ó Senhor, e ajuda a todos aqueles que estão se esforçando para estudar, abrindo portas, abençoando e fazendo prosperar todos aqueles, Senhor, que Te buscam, ó Pai, e que se esforçam, ó Pai, na sua vida profissional. Abençoa o Teu povo, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.